programa Conversando Direito está de volta, falando com o doutor Fernando Couto sobre moralidade administrativa. O doutor Fernando estava nos explicando no bloco anterior e vai continuar a fazê-lo agora a respeito do princípio constitucional da moralidade administrativa. Não é isso, doutor Fernando? Vamos lá. Isso mesmo. Eu dizia, então, Célia, que há conceitos jurídicos que fazem uma conexão entre direito e moral. O princípio da moralidade administrativa é um deles. Nós temos também a boa-fé, a probidade, uma série de outros conceitos em todas as áreas do direito que, de certa forma, estabelecem essa conexão. Fazem com que a argumentação jurídica ela tenha uma certa abertura para incorporar argumentos que são morais ou que são conexos com os argumentos morais. Mas o direito faz isso à sua maneira. Então, os argumentos morais só são válidos no âmbito jurídico se eles tiverem consistência jurídica e aí eles se tornam argumentos jurídicos. Deixam de ser só argumentos morais. Então, a moralidade administrativa é isso. Ela não é um princípio moral, na verdade. Ela é um princípio jurídico e aí ela tem um conteúdo jurídico próprio, específico, que não necessariamente coincide com aquilo que é a concepção moral dominante num determinado momento. Entendi. Doutor Fernando, nós observamos, especialmente nos últimos anos do Brasil, casos gravíssimos de corrupção, também envolvendo agentes públicos. O senhor acha que a administração pública brasileira tem controles suficientes para tentar evitar que um número tão grande de pessoas pratiquem atos de corrupção? Os controles existentes são amplos e são prestigiados, tanto pela nossa Constituição quanto em termos orçamentários. Nós temos na Constituição, na verdade, uma infinidade de controles. Existe o controle interno de cada administração pública, que são as controladorias da União, Estados, municípios. Existe o controle exercido pelos tribunais de contas da União, dos Estados, dos municípios. E existe o controle exercido pelo Ministério Público, por vezes em conexão com o Poder Judiciário. O nosso Ministério Público tem um orçamento bilionário. O Tribunal de Contas também conta com uma estrutura administrativa que é bem feita, né, e bem qualificada, com servidores bem remunerados, com expertise nas suas áreas de atuação. Então, não faltam controles e nem dinheiro para isso. Por vezes, em algumas áreas, nós podemos enfrentar até algumas distorções, como a existência de uma qualificação maior no órgão de controle do que no órgão controlado. Entendi. Por vezes, em algumas instâncias da administração pública, por exemplo, os servidores ficam dedicando mais tempo a responder aos órgãos de controle do que propriamente a exercer a atividade. Em algumas áreas nós temos essa distorção. Não significa que nós vamos abandonar o controle, é preciso um equilíbrio. A dificuldade, a corrupção persiste, não é por falta de elementos de controle. Nós precisamos aperfeiçoá-los, né, e precisamos também de uma mudança mais ampla que é de mentalidade. Porque, não que seja o caso de todos os nossos órgãos de controle, nem da maioria deles, mas nos ambientes institucionais em que a corrupção ela é muito generalizada, a superposição, né, de vários órgãos de controle ela é ineficiente, porque o órgão de controle ele também pode ser corruptível. Então, na verdade, se você estabelece várias instâncias de controle, mas no ambiente que é corruptível em si, na verdade, você está só acrescentando mais um elemento a ser corrompido no sistema. Então, não basta aumentar o número de órgãos de controle para corrigir o problema. E como seria essa mudança de mentalidade a que o senhor se referiu? Eu avaliaria que essa mudança de mentalidade no Brasil ela já está em curso, já há um bom tempo. Me parece que havia uma tolerância muito maior do que a tolerância que nós temos hoje em relação a atos de corrupção e, inclusive, a pequenas transgressões generalizadas no dia a dia. Porque há uma tendência muito forte de nós identificarmos a corrupção só com aquelas pessoas que se encontram em funções de cúpula e nos afastarmos disso. No entanto, é comum na nossa sociedade pequenos atos, pequenas transgressões
que são, na verdade, crimes pela nossa legislação, mas que nem sempre são vistas como tal na mentalidade social, né? É o estudante que assina para o colega uma lista de presença na aula, na verdade ele está falsificando um documento quando ele faz isso. Crime. Até outras atitudes como oferecer suborno para um agente público. Então, ou violar o direito autoral de alguém. São pequenas transgressões que são generalizadas. É preciso mudar também a mentalidade em relação a isso, para que se diminua o clima de tolerância e se estabeleça um clima de respeito à legalidade mais amplo, que vai favorecer o combate à corrupção em todos os âmbitos. Como é que o senhor vê a questão da impunidade? A impunidade para a questão da corrupção hoje, ela é no mínimo incerta. Aquele que agir no quadro institucional brasileiro que nós temos hoje, com a certeza da impunidade, está arriscando muitíssimo. Nós estamos acompanhando aí as últimas ações da Justiça, do Ministério Público. Nós temos pessoas que já estiveram em cargos muito importantes da República e que se encontram em cumprimento de pena por crimes contra a administração pública ou por crimes conexos. Sem falar de outros que estão sendo investigados. Essa é uma tendência cada vez mais forte, né? Sobretudo, depois que o Congresso Nacional aprovou a emenda constitucional número 35, já tem tempo, mas essa emenda às vezes não é suficientemente destacada, né? Ela é a emenda que aboliu a necessidade de autorização prévia do Legislativo para que os parlamentares sofressem processos criminais. Depois que essa emenda constitucional entrou em vigor, o nível de impunidade na cúpula diminuiu bastante. O Congresso Nacional continua podendo sustar o processo, mas há um custo político muito alto para fazer isso. Portanto, os tribunais superiores que têm a competência para julgar os processos criminais contra parlamentares, por exemplo, começaram efetivamente a ter condições de levar à frente esses processos. Então, o risco hoje para quem comete crimes contra a administração pública, por exemplo, é um risco considerável. Não há mais aquela certeza, tranquilidade da impunidade. A corrupção persiste porque para muitos ela é uma atividade criminosa profissional. Da mesma maneira que o tráfico de drogas, da mesma maneira que outros crimes que, apesar de muito arriscados, continuam sendo praticados porque proporcionam algum tipo de benefício. Mas é uma atividade arriscada e eu me arriscaria a dizer cada vez mais arriscada. O Brasil está mudando? Acredito que sim. Mas é preciso ter paciência porque é uma mudança necessariamente muito lenta e gradual. Nós continuaremos a ouvir falar de escândalos de corrupção por muito tempo. E como acontece nos países mais avançados do que nós em termos de estabilidade constitucional. A corrupção não desapareceu nesses países, ela se reduziu. Se reduziu em função da atuação dos poderes. Sim, e consequentemente também de uma mudança de mentalidade que vai acontecendo paulatinamente, para e passo com esse clima, com essa estabilidade constitucional, institucional, mais consistente. O senhor acha que as manifestações de junho de 2013 e as outras manifestações posteriores, elas têm um significado no sentido dessa mudança da mentalidade? Certamente. No mínimo, elas têm um significado muito peculiar, que é inegável, porque elas aceleraram o trâmite de um projeto de lei que hoje é conhecido como a Lei Anticorrupção de 2013, que permite a punição administrativa, né, não criminal, de pessoas jurídicas corruptoras de agentes públicos, em consonância com a legislação que nós temos nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Holanda, em outros países. Quem conhece a atividade de empresas multinacionais com sede nesses países, sabem que elas temem muitíssimo a punição baseada nessas leis, inclusive por corromperem funcionários públicos em outros países, como no Brasil. Daí porque essas empresas costumam ser muito mais intolerantes com pedidos ilícitos de agentes públicos do que as empresas de origem nacional. Então, foi a partir das manifestações de junho que esse projeto de lei deslanchou no Congresso Nacional, foi aprovado, foi sancionado e agora recentemente foi
no âmbito federal, regulamentado. E está sendo regulamentado também em outras administrações públicas, país afora. Essa lei tem a previsão de punições bastante severas e acredito que a correta implementação dela é o principal desafio nesse momento para melhorar o clima institucional em termos de garantia de moralidade, de honestidade e, consequentemente, do funcionamento adequado do poder público. Eu poderia dizer, então, que o senhor é um otimista quanto à efetividade da moralidade administrativa no Brasil? Eu diria que se nós colocarmos em perspectiva a evolução e a perspectiva de futuro que nós temos, nós podemos ser otimistas. Agora, se nós tivermos uma observação muito estática, só no momento atual, aí realmente o pessimismo ele pode tomar conta. Mas não é, acredito, a forma mais lúcida de encarar o problema. O senhor acha que a formação educacional ela precisa enfatizar esse aspecto moral e cívica das crianças? O senhor acha que isso tem importância? Eu acredito que a formação educacional em sentido amplo possa enfatizar isso, mas penso que, sobretudo, nas famílias mais do que nas escolas, essa ênfase pode ser decisiva. Nós já tivemos na nossa grade curricular, em outros momentos, uma ênfase grande, por exemplo, nessas questões, e nem por isso nós tivemos um salto qualitativo de mentalidade, né? Pelo contrário, pessoas que estiveram nas nossas escolas durante esse período de ênfase, por vezes estão hoje em condições privilegiadas de corrigir essa situação e nem sempre agem da melhor maneira, né? Então, acredito que o exemplo de conduta, o evitar furar uma fila, o evitar cometer uma ilicitude só porque tem a certeza de que ninguém vai descobrir, né? Uma concepção mais cívica, prática e não acadêmica, pode ser muito mais útil para essa modificação. E acho que isso já vem acontecendo. Já vem acontecendo. É isso mesmo. Doutor Fernando Couto, eu agradeço muito. O senhor é um jovem brilhante. Eu que agradeço. Recebê-lo novamente no nosso programa para continuar discutindo esse assunto, que tem muitos aspectos que ainda precisam ser elucidados. Obrigado, Célia. Foi um prazer. Prazer é todo meu. Até o próximo programa Conversando Direito.